Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja Deus pelo dia de hoje, esse dia quente de primavera, né? Essa primavera que trouxe um calor especial. E eu louvo a Deus pela sua vida, que deixou, obrigado, que se sentiu atraído a estar aqui, como nós cantamos agora há pouco. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você sentiu o desejo de estar aqui conosco nesta noite para cultuar o nosso Deus. Louvado seja Deus pela sua vida e de todos aqueles que são seus queridos também. Que você sinta-se e já seja abençoado por estar aqui nessa noite conosco e que você abençoe muitos com tudo que você viveu e viverá nesta noite. Amém? Amém. O pastor Heitor me telefonou há alguns dias porque eu já estava na escala para estar aqui hoje, como costumeiramente é no primeiro domingo do mês à noite. E ele me desafiou a permanecer na escala e trazer uma mensagem especial para os jovens, adolescentes, para toda a igreja, mas em especial os conectados. E é sempre um desafio, né? Porque pregar já é desafiador, de toda maneira, né? Falar em público já é desafiador. Pregar é mais ainda, porque você vai falar em público, trazendo uma mensagem que não é sua e é de alguém muito superior a você e de todos os que te ouvem. Você traz uma mensagem de Deus, que vem ao seu coração para você, na sua humanidade, compartilhar. Compartilhar com o auditório sempre é desafiador. Com o auditório mais jovem, aí é mais ainda, né? O pastor Heitor está aí há algum tempo já com os conectados e sabe que o desafio é maior, multiplica-se. Tendo em vista que hoje, ater e deter a atenção das pessoas é difícil. Competir com o celular e com as telas em geral é difícil. Eu lembro que minha mãe dizia, pô, vocês assistem muita televisão quando eu era criança. Essas crianças de hoje em dia assistem muita televisão. Ela não sabia o que estava por vir. Ela não imaginava o que estava por vir. Que hoje você desliga a televisão para botar uma criança para ensinar alguma coisa ou dizer que aquela criança deve evitar a televisão, ela vai para o tablet. Você toma o tablet, ela pega o celular. Então, assim, é tudo mais difícil, né? E deter a atenção é difícil. Estudiosos dizem que são minutos que hoje a gente consegue apreender quando alguém fala. Imagina alguém pregando alguns minutos, ou 2h40, como eu pretendo fazer hoje, nessa noite. Brincadeira. Então, assim, é difícil, é desafiador, mas eu tenho certeza que vocês estão interessados, e eu mais ainda em falar do que vocês iam ouvirem, e Deus ainda mais em abençoar do que nós estamos aqui. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, lá no Antigo Testamento. Alguém vai dizer assim, poxa, num congresso, numa ocasião, num culto de conectados, nós vamos para um texto tão antigo, um texto tão pouco utilizado, mas eu acredito firmemente que Deus tem a falar por ele nesta noite. Então, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Quem encontrou, pode ficar de pé para nós lermos juntos. 1 Crônicas 4, 9. Eu vou ler os versos 9 e 10. Hoje a gente está ficando muito em pé, né? E sentado, mas é bom, culto conectado, juventude é assim, né? Tem que ficar em pé. Quem tem que acompanhar. Vamos lá. Diz assim o texto:
Jabez foi o homem, vou ler na minha versão, que é a nova versão internacional, vocês acompanhem na que está projetada. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém. Senhor, continue a falar aos nossos corações, esconde-nos atrás da tua cruz, para que somente a tua voz seja ouvida, ó Jesus. Podem se assentar. A Bíblia é um livro, ou melhor, um conjunto de livros interessantíssimo. Nós, como crentes, cristãos, cremos que a Bíblia é a manifestação escrita da palavra de Deus, né? Deus se manifesta quando nós lemos a Bíblia. Mesmo se assim não fosse, já seria um livro espetacular. Mas, além de nós crermos que a Bíblia não é meramente um conjunto de livros, além disso, ela é de uma literatura riquíssima e de mistérios muito interessantes. Um deles é esse texto, que eu já conhecia, mas eventualmente volto a ele regularmente. É uma oração de um personagem, é um texto que refere-se a um personagem muito peculiar, chamado Jabez. Qual a grande importância de Jabez? Não faço a menor ideia. Não sei. Jabez fez o quê? Assim, especificamente na Bíblia. Qual foi a história dele? Não sei. Quantas vezes Jabez aparece na Bíblia? Uma vez, só essa. A gente até sabe quem foram os pais de Jabez, né? Porque aqui está numa linha cronológica de descendência. E vocês sabem, né, muitos aqui, a maioria aqui sabe, que a Bíblia importa-se muito, sobretudo no Antigo Testamento, em apresentar a genealogia, ou seja, de onde vêm as pessoas. Fulano, que é filho de Beltrano, que é filho de Cicrano. Porque isso era muito importante, ainda é, mas era muito importante para os povos antigos saber a origem da sua família, de onde eles vinham, qual era a sua linhagem, a importância de cada um e de onde eles vieram, para indicar para onde estavam indo. E os judeus, os hebreus, se importavam muito com isso. Então você encontra, principalmente no Antigo Testamento, uma série de genealogias. E quem nunca, ao ler a Bíblia, pulou a genealogia? Ó, com certeza, né? Vou fazer a leitura diária. Aí pega a Bíblia, estou lendo lá, fazendo aquele desafio, a igreja que nossa igreja já fez algumas vezes, desafio da leitura bíblica diária anual. Vou ler a Bíblia inteira em 1 ano, ou em 2 anos, enfim. E você vai lá e vai dizer, mas isso aqui tá chato, né? Fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano. E, além disso, são nomes difíceis e complicados, né? Então, você fala assim, quer saber? Eu vou pular isso aqui e vou para o que interessa. Eis que, numa dessas cronologias genealógicas, numa dessas árvores genealógicas, no livro das Crônicas, no primeiro capítulo do livro das Crônicas, o autor decide interromper a genealogia para contar uma historinha bem curtinha de uma oração.
ele interrompe, ele vai dizendo quem é o filho, e ele para falar de Jabez. Suponho que isso tem um motivo. Talvez nós nunca saberemos. Ao chegar no céu, você procura lá no setor de achados e perdidos quem é o autor de crônica, desse trecho das crônicas, e pergunta para ele, por que você gostou tanto desse Jabez? Mas a gente tem algumas sugestões. Jabez era um homem iminente no seu tempo e era alguém importante. Alguém que talvez não fosse importante, mas tornou-se importante. Na medida em que ele foi, segundo o próprio texto, no versículo 9, o mais respeitado de sua família. Ou seja, num lugar que está falando de família, de genealogia, em que todos se importam e muito sobre que família você pertence, esse homem da sua família era o mais respeitado. Você quer ser uma pessoa respeitada? A gente perguntava muito isso, eu não sei se a gente ainda pergunta, o que você quer ser quando crescer? Para criança, não são para vocês conectados, são para as crianças, tá? Mas vocês também estão na fase do que tem que começar a responder isso para si mesmo. Né? É uma fase que tem que responder para si mesmo. E é até um pouco injusto, né? Você tem que, às vezes, decidir num vestibular ou num Enem, como se faz hoje em dia as provas do ensino médio, aquilo que você quer ser para o resto da sua vida. Olha só, e o resto da vida é um tempão, né? É até meio injusto isso, né? Caramba, eu não posso mudar de opinião? Pode, até pode. Mas, às vezes, nós colocamos na cabeça que não pode, né? Não, chegou aqui aos 16, 17 anos de idade, você tem que escolher aqui aquilo que vai ser para o resto das suas vidas. Mas uma coisa que eu suponho e gostaria que você exigisse e gostasse e procurasse é de ser alguém respeitado. E Jabez era alguém altamente respeitado na sua família. E aqui família significa povo, no seu povo. E se você deseja ser alguém respeitado, e se você almeja respeito, vamos seguir aqui em que o que foi que Jabez fez de tão interessante e importante que o levou a ser respeitado. Como eu disse, não saberemos as condições, não somos informados no texto de detalhes, mas uma coisa ele fez. Isso está cristalinamente expresso no texto. A única ação de Jabez em toda a história bíblica, ele orou. Depois disso, o que aconteceu ao longo da vida de Jabez, não sabemos. Talvez um dia, como eu disse, saberemos. Fato é que ele orou e conseguiu o que queria. Perceba que Jabez, antes de chegar aqui, ele tem uma condição diferente, que o próprio autor chama também a atenção. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabez significa Yahvé entristece. Deus entristece. Ele entristece. Nome, hoje em dia, é uma coisa importante, sem dúvida. É importante. O nosso nome é importante. Mas o nosso nome, ele hoje em dia, ele é muito mais escolhido, não pelas condições, mas pela sonoridade, né? Pela beleza que o pai ou a mãe acha, muitas vezes de gosto altamente duvidoso, né? Mas a gente tem que lidar com isso, né? E as pessoas chamam de nome que você não sabe exatamente, né? Eu pergunto, há poucos anos
Eu contei para minha mãe que meu nome nem era nome, era sobrenome. Originalmente, Anderson é um sobrenome nórdico, europeu, né? Depois, nos Estados Unidos, veio para os Estados Unidos. Ela, não é não. Eu falei, mãe. Não é não, mãe. Eu botei. Se eu botei, é o nome, mas é o nome. E por quê? Porque eu achei bonito. Tá? Enfim. Como tem outros nomes por aí que, enfim, alguns são junções de um nome com outro. Está aí um altamente duvidoso também se dá certo isso. Mas o fato é que o nome revela, muitas vezes, o gosto dos pais, né? Não. Mas nesse momento aqui não era só isso, o gosto dos pais. Ele revelava, muitas vezes, o caráter em que, a situação em que a pessoa nascia, ou revelava, muitas vezes, uma situação até posterior. Nós vemos na Bíblia algumas pessoas que mudam o seu nome. Saulo deixa de ser Saulo para ser Paulo, Abrão vai ser Abraão, Sarai vai ser Sara, e assim alguns outros, né? E isso demonstra a importância do nome, porque nesse contexto aqui, hebraico, principalmente antigo, significa que o nome revela algo que a pessoa de fato é. Imagina você ter um nome que diz o seguinte: Deus entristece. Talvez esse homem, essa pessoa que nasceu e alguém botou esse nome, fosse se sentir marcado para o resto da sua vida com uma história de tristeza. Mas ele dá a volta por cima a partir da sua oração. Meu jovem e minha jovem, especialmente vocês mais jovens aqui neste auditório. Eu não sei as circunstâncias que você nasceu, eu não sei as dificuldades pelas quais você passou, nem como foi o tratamento que seus pais te deram. Mas isso não vai determinar necessariamente a sua história. Deus está pronto e disposto para lhe conceder uma história de vitória nessa vida. E Jabez orou. Jabez não se sentiu intimidado com esse nome tão pesado que a sua mãe lhe deu. E talvez tenha pensado, a minha história não termina aqui. Pelo contrário, ela começa aqui. E ele ora e diz: ora ao Deus de Israel. Ou seja, isso aqui é um tempo de politeísmo. É um tempo em que as nações adoravam a deuses diferentes. Cada um tinha um deus da sua ocasião, da sua divindade que mais lhe aprazia, que mais lhe agradava. E uma coisa que nasce no judaísmo antigo é o monoteísmo, a adoração a somente um Deus, a crença, a fé de que somente um Deus existe. Isso é uma novidade nessa época. E esse homem diz o seguinte: eu não estou orando para qualquer um. Eu não estou procurando resolver meu problema com qualquer um. Eu vou orar ao Deus de Israel. Eu vou orar a Yahvé, porque Yahvé é quem deve receber as minhas orações. Aqui chamo atenção para isso também. Você quer escrever uma história de sucesso? Você deseja uma vida plena? Saiba a quem recorrer. Não dá para correr para todo lado, não dá para se desesperar e procurar solução onde quer que você veja, não dá para seguir o vento. Concentre-se em quem vai resolver o seu problema. E aqui quem ia resolver o problema de Jabez era Deus. Não era mais ninguém. Não era nem outro Deus. Era o Deus de Israel. Hoje eu vejo certas coisas que são de assustar, né? A gente morre e não vê tudo.
pessoas que são enganadas por falsos médicos. Você vai dizer, pode acontecer. Quem chega no consultório e pergunta assim, qual o seu CRM, onde o senhor estudou, onde a senhora estudou, né? Isso é raro, né? Geralmente a gente vai pela indicação do plano, de alguém. Mas tudo bem, aí você fica imaginando. Mas outro dia eu vi um procedimento estético. Irmão Hernani conhece muito essas histórias, né? Infelizmente, né, irmão? Que deu errado, a pessoa morreu ou ficou deformada, tal. Aí você vai ver a entrevista com o suposto médico ou médica, ou na clínica que a pessoa foi. Aí você vai assim, não é possível. Não é culpar a vítima não, tá, gente? A vítima é vítima. Mas você pensa assim, como é que entrou num lugar desse, gente? Não dá nem para ser enganado, porque do jeito que entrou num lugar desse, como é que confiou numa pessoa dessa aí, sem condição nenhuma? Isso eu estou falando de estética. Mas tem outros procedimentos médicos ou não na sua vida que você vê a pessoa acreditando em certas coisas ou seguindo certas pessoas no Instagram, no TikTok, enfim, onde quer que seja. Eu assim, mas assim, o sujeito, não, fulano é influencer, mas influencer de quê? Não, mas ele faz o quê? Não, ele dá opinião, mas dá opinião baseada em quê? Se formou em quê? Foi onde? Quem ensinou a ele? Não, ele chega lá e dá opinião. E tem 1 milhão de pessoas seguindo o camarada ou a moça lá porque ela dá opinião. E é a opinião dela. Baseado em quê? Não sei. Então, assim, tamanho é o nível de desinformação e, às vezes, de desespero ou descrença de um jovem, de uma jovem que está com baixa autoestima, que está numa situação difícil, que se agarra nessas pessoas como se nelas estivesse ali a última esperança da sua vida. Cuidado, meu jovem, minha jovem, ou qualquer que seja a sua idade, cuidado, muito cuidado. Jabez se dirigiu ao Deus de Israel. Ele sabia quem ia resolver o problema dele. Ele sabia quem tinha condições únicas e exclusivas de receber a sua oração. E ele ora ao Deus de Israel e diz, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Outra versão diz, alarga as minhas fronteiras, amplia os meus limites. Talvez não, certamente Jabez conquistou muita coisa, diz o texto quando nós terminarmos aqui esse verso. Ele conquistou muitas coisas, inclusive materiais, terrenas, território, mesmo porque na época, hoje é importante ter uma casa. Se você tem 2, uma para morar, uma para alugar, melhor ainda. Se você tem 3, 4, 10, né? Pessoas investem em algumas pessoas investem em imóveis. Isso já demonstra posse, demonstra sucesso financeiro. Mas nesta época, mais do que isso significava influência, poder. Ter terra era sinal de poder, de influência, não só de satisfação pessoal, mas de referência e reverência dos outros também. Isso significava ter terra. E diz aqui que ele pediu para que as suas terras fossem ampliadas, que os seus limites fossem ampliados. E eu quero trazer para o dia de hoje, não só a questão material, e você pode, meu jovem, minha jovem, deve almejar, conquistar a sua independência financeira, a sua casa, a sua segunda casa para alugar, o seu carro, né, a sua vida profissional, o seu diploma, tudo isso que é conquista material, você pode e deve almejar. Pode e deve pedir a Deus que te abençoe com isso.
Mas mais do que isso, peça ao Senhor que Ele amplie as suas fronteiras, que Ele abra a sua mente, que Ele amplie os seus limites. Eu ando muito preocupado, em geral, com a nossa geração mais jovem. Houve tempos em que a juventude era até meio desenfreada, né? Ela achava que vou conquistar o mundo. Hoje, você tem um percentual enorme de jovens na estatística brasileira, isso no mundo, mas na realidade brasileira, trazendo para o nosso país. São os nem. Já ouviu falar nessa expressão? Está nos jornais aí, inclusive o IBGE já está dando. Nem. Nem trabalha, nem estuda. Nem uma coisa, nem outra. Porque se você vai preencher uma ficha, geralmente pergunta profissão, estudante, se você não trabalha. Ou se você trabalha alguma coisa. Outro dia uma pessoa veio me perguntar, o que eu boto aqui? Eu falei, bota o que você faz. Não, mas que eu não trabalho. Eu boto estudando, mas eu não estudo. Eu falei, aí complicou. Pessoa adulta já. Aí complicou, porque eu não sei como é que preenche essa ficha aí, né? Então, isso me preocupa, porque assim, a juventude, talvez não tivesse, nós tivemos juventudes que queriam mudar o mundo, brigar por alguma coisa, lutar por ideais, cria que podia modificar a realidade. Hoje você tem um percentual enorme de jovens não estão nem aí para mudar nada, nem a própria vida. Está vendo a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E essa teologia do Zeca Pagodinho não dá muito certo. Nem ele. Uma vez, uma parente, eu vi uma entrevista dele. Uma vez, aliás, as entrevistas dele são muito engraçadas, né? Uma delas, o cabelo doido. E aí, Zeca, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Ele, claro que não, se eu fizesse isso, eu não estava onde eu estou. Isso é música, gente. Isso é música. É liberdade poética. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. Assim prossegue a oração de Jabez. Quando nós chegamos para cultuar, o pastor Heitor fez uma provocação muito interessante. O que te trouxe aqui? Ore agora e pense no que você veio buscar, o que você quer, o que você deseja de Deus. Não é? O que você deseja, você veio aqui por quê? E eu pensei, muito sinceramente, eu pensei em paz. Paz de espírito, paz para mim, para minha família, para onde eu moro, mas também para minha cidade, meu estado tão vilipendiado pela violência, pelo nosso país, que nós estejamos em paz. Isso é algo que hoje é um bem preciosíssimo, é a paz, porque tem muita gente tirando a paz de muita gente, pessoas brigando por tudo que é motivo, política, religião, futebol, trânsito, tudo é motivo das pessoas se odiarem, hoje em dia na nossa realidade, não é verdade? Tivemos aí uma série de momentos terríveis no futebol, né? As pessoas, você vê como pode, jovens como vocês aqui, pessoas jovens e alguns mais velhos, o futebol é uma coisa para trazer alegria. Até o Botafogo está dando alegria. Olha só. Você vê como o futebol é uma coisa incrível, né? O futebol é uma coisa... E o camarada sai de casa e ele vai com objetivo, ele vai com aquela camisa do time, ele não diz que esse camarada é torcedor, ele vai lá bater no outro. Vai matar o outro. Não traz alegria nenhuma isso, não traz satisfação. E são diversos times de vários países, vêm
vai para o país do outro e destruir as coisas. Meus irmãos, precisamos muito de paz. Paz de espírito. E paz só Jesus traz. Porque não dá para você esperar nesse mundo paz. Porque as coisas estão ficando cada vez mais complexas nesse sentido. E Jabez disse o seguinte: Senhor, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Males e dores. Quem não passa por males e dores? Nós temos um índice enorme de suicídio entre jovens. Índice assim alarmante. Não temos nem tantos detalhes, porque diz a psicologia e os estudiosos que é bom nem divulgar certas coisas. Não é bom divulgar, porque se alguém está à beira de fazê-lo, pode se sentir impelido a fazê-lo. Tem uma psicóloga, amiga nossa, contou para minha esposa uma vez, ela atendia muito jovens e adolescentes. E numa conversa com a minha esposa, ela dizia: por que você acha que tem grade aqui no meu consultório? Aí a gente falou: não é possível, você tem essa preocupação? Ela: muito. Tem grade aqui. Mas você atende juventude, adolescente, tá? Mas tem que ter grade. Bobeou, acontece uma desgraça. Meus irmãos, precisamos muito de em Deus, sob a potente mão de Deus, que a tua mão esteja comigo, que essa seja a nossa oração, meus irmãos, que a tua mão, Senhor, esteja comigo, livra-me, dá-me paz, livra-me de dores, guarda-me dos males, porque, sinceramente, só o Senhor pode fazê-lo. Só o Senhor pode fazê-lo. E nós oramos isso, e Jesus orou isso na oração modelo do Pai Nosso. Livra-nos do mal, porque só Ele é capaz de fazê-lo, porque se alguém neste mundo deseja fazer o mal, fará. E muitos desejam. Só Deus pode nos proteger efetivamente. O carro blindado, né, ajuda lá, traz o segurança, o seu condomínio fechado, mas olha, nada disso garante nada, e nós sabemos disso, e temos visto isso que não garante. Oremos para que a potente mão de Deus nos proteja. A minha oração nessa noite é que a potente mão de Deus proteja você aí individualmente e a sua família, em nome de Jesus. E aconteceu, caminhando para o final, prometo, e Deus atendeu o pedido de Jabez. Olha que coisa maravilhosa. E aí acabou a história. Não sabemos mais nada, como eu disse, o spoiler que eu dei do início, que não sabemos detalhes da vida de Jabez, mas sabemos que Deus atendeu o seu pedido. Eu não sei, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, adultos, adolescentes, idosos, como opera a mente de Deus. Eu não sei. Aliás, Paulo, o apóstolo, disse: quem foi seu conselheiro? Ele pergunta para Deus: quem há de ser conselheiro de Deus? Ou seja, quem está apto para entender? E ele diz na sua oração também: quão inescrutáveis, palavra difícil, né? Quão inescrutáveis são os seus pensamentos, os seus desígnios. Paulo está humildemente dizendo: eu não consigo entender a mente de Deus, como se processa certas coisas. Tem coisas que não sabemos e jamais saberemos. Uma delas é porque uns sofrem tanto e outros menos. Não é verdade? Ah, não, é porque fulano ora muito, ora pouco. Não é verdade. Tem gente que ora bastante, que está debaixo da mão de Deus e sofre bastante. Já tem outros que sofrem menos. Aliás, tem um hino muito antigo,
pode ficar tranquilo, Jonathan, que eu não vou pedir para cantar, porque esse ninguém vai saber. Só teu pai e eu no máximo aqui, pelo que eu estou vendo aqui. Né? De todas as terras irão chegar um a um. Na eterna mansão para ali morar, sim, um a um. E tem um trecho desse hino que me intriga bastante, que diz assim: uns irão lutar, sofrer, porém sem desfalecer. Outros não. Outros não. Porque a vida é assim. Inclusive, às vezes nós vemos situações que nos deixam estupefatos, né? Quantas vezes, né, o sujeito, mas eu conheço, sujeito crente, está ali, estava indo para a igreja e acontecem certas coisas. Meus irmãos, não tente julgar a mente de Deus, porque não temos condições alguma de fazer, como o apóstolo Paulo disse. Fato é que Deus atende às nossas orações. Muitas vezes, não na velocidade que você deseja. Muitas vezes, Ele não atende exatamente o que você quer. Muitas vezes, Ele nem responde o que você está pedindo. Mas Ele olha o nosso coração. E ao olhar o nosso coração, Ele deseja o nosso bem. E o que Ele faz e deixa de fazer é para o nosso bem. E foi para o bem de Jabez. Jabez foi um que nasceu com tudo para dar errado com o nome desse. Talvez ele fosse designado para ser alguém sofredor e distante de Deus, mas ele acolhe-se na potente mão de Deus e pede para ser abençoado, e Deus o abençoa. Nesta noite, meus irmãos, minhas irmãs, especialmente os jovens e adolescentes, não deixe que a sua história, ou até aqui, ou a história da sua família, o que quer que seja, determine o seu insucesso ou o seu fracasso. Não deixe. Não aceite isso. Porque Deus pode e vai escrever a sua história. Deus pode e vai escrever a sua história. Segundo, ore. Ore incessantemente. Apegue-se em Deus. Peça que Ele amplie os seus horizontes. Que Ele te abençoe. Peça sinceramente que Ele te abençoe. Confie na potente mão de Deus para guardá-los dos males e livrá-los das dores. E quando os males vierem, e quando as dores acontecerem, lembre-se que Deus é soberano sobre todas as coisas. A irmã fez aqui a esquete da bondade e misericórdia. Interessante, porque é isso que quer dizer o texto do Salmo 23. Se você a tradução do hebraico diz que a bondade e a misericórdia correrão atrás de mim. Elas nem correram, né? Só andaram. A bondade e a misericórdia correrão atrás de mim, é o que diz literalmente o original. Imagina, você tentando se esquivar, tentando se esconder, e a bondade e a misericórdia do Senhor correndo atrás de você. Glória a Deus. Termino nesta noite dizendo o seguinte: eu não sei exatamente quem foi Jabez, mas eu sei que Jabez foi abençoado porque orou, porque confiou no Deus de Israel. E eu faço votos que você, principalmente você mais jovem, que você entregue a sua vida nas mãos de Deus, que você confie nele de todo o seu coração, porque certamente Ele dará descanso para você, Ele trará paz, Ele abençoará a sua vida, Ele alargará os seus territórios, ampliará a sua visão, ampliará as suas fronteiras, e você será altamente abençoado. E ao sê-lo abençoado, lembre-se, abençoe os outros. Abençoe os outros.
Amém.